Hoje eu vou apresentar um tema aqui, né, da manifestação anímico-mediúnica na comunicação aí dos espíritos. Meu nome é Eduardo Gomes. Aí eu queria saber, seguindo o hábito do Geraldinho, né, de se tem alguém novo aqui na casa pela primeira vez. Todo mundo aqui já é velho da casa? Olha. É veterano. Só tem veterano. Só veterano. Só veterano. Então, pode começar? Então, para começar, né, vamos fazer uma prece. Fechar nossos olhos. Vamos respirar um pouco. Dar uma leve acalmada dos nossos pensamentos. Gostaria de agradecer a Deus, ao Cristo, a Maria, a oportunidade de a gente estar aqui hoje, mais uma vez aprendendo, mais uma vez recebendo intuições para a correção da nossa rota. Queremos de agradecer a oportunidade de a gente se colocar à disposição para trabalhar no bem e a gente poder ajudar outras pessoas com aquilo que a gente tiver de melhor dentro da gente. Gostaria de agradecer também a presença de todos, tanto encarnados quanto desencarnados, por estarem aqui, a gente poder ir aprendendo e crescendo juntos. Que a gente possa ter um estudo tranquilo, que a gente possa sanar dúvidas, que a gente possa ser cutucado lá dentro no nosso sentimento, no nosso intelecto, e que esse cutucão ele possa de alguma forma colocar a gente para frente, colocar a gente para crescer cada vez mais. E possamos ter uma noite inspirada e tranquila. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos, o tema de hoje ele é manifestação anímico-mediúnica dos espíritos. Aí a base dele principal vai ser o mecanismo da mediunidade. Então vai ter muita parte de física. E com certeza não vai dar para terminar tudo hoje. Então a gente deve ter para os próximos encontros também. Queria dar boa noite também para o pessoal lá do Retiro da Luz, né, que está acompanhando aqui online. Não sei se estava falando antes, mas meu nome é Eduardo Gomes e eu estou aqui hoje na missão aqui de falar sobre esse tema. Então, uma das coisas que acontece quando a gente fala de animismo, né? O que é nós? Né? Fui eu que pensei, às vezes a gente está lá parado, alguma coisa, de repente vem um pensamento do nada e a gente fica se perguntando, será que isso é meu? Será que isso foi de algum espírito desencarnado ou até do encarnado, né? É muito comum, às vezes, por exemplo, quem é casal e está muito tempo morando junto, que às vezes você pensa um negócio e aí vai falar com a pessoa, ela também pensou a mesma coisa. Isso é uma forma de que você captou o pensamento da outra pessoa. Então, será que isso é meu? Aí lá na pergunta do Livro dos Espíritos, na 461, como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios do que nos são sugeridos? Aí tem uma parte que ele fala assim, ó, quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. O que eu consigo interpretar disso? Quando a gente se depara com alguma situação que a gente tem que reagir, aquele primeiro pensamento que é instantâneo, que acontece, ele tem grande chance de ser nosso, porque é algo que já vem de dentro. Então, não dá tempo, praticamente, de ter uma influência externa. E, geralmente, quando a gente tem um hábito, por exemplo, o que a gente faz? A gente nem pensa, né? A gente só faz. Então, por exemplo, sei lá, o hábito de coçar o nariz. Eu estou fazendo aqui agora. Eu nem penso nisso. Quando eu vejo, já fiz. Então, isso aqui é muito mais probabilidade de ser meu. Agora, quando dá aquele tempinho ainda, às vezes fica remoendo o pensamento, ou você realmente como se estivesse ouvindo uma vozinha, aí ali já começa a abrir mais margem para que seja de uma influência externa, né? Encarnado ou desencarnado.
Só que, geralmente, a gente, pensando no que é nosso, a gente pode parar por aí e pensar, né, na comunicação em si. Mas, quando a gente está interagindo numa comunicação mediúnica, tem vários outros fatores em que a gente tem um papel importante. E isso seria o animismo, seria algo que é da gente. Aí eu vou dar o prosseguimento aqui, né, do que é o animismo. Aí a gente pode se perguntar também o que é mediunidade. Isso aqui a gente já falou bastante aqui, né? Mediunidade é quando você é intermediário de um conteúdo, intermediário de uma energia. Então, por exemplo, agora, supor que tem alguém inspirando para que eu fale certas coisas, e eu estou falando aqui para vocês. Mesmo sem eu estar pensando a respeito, eu posso estar sendo intermediário. Vocês também agora, vocês estão recebendo algum conhecimento, estão ouvindo aqui o que eu estou falando, vocês chegarem em casa e vão passar para alguém, vocês de alguma forma também foram intermediários. Seria uma forma de mediunidade, né? Pensando assim do conteúdo, de uma energia que foi passada. Então, esse é basicamente o conceito de mediunidade. Eu penso assim que se não é mediunidade, então a gente está falando da comunicação com o espírito, então seria o animismo, que é o contrário, que é algo que é seu, né? O animismo tem alguma, acho que até uma origem do latim lá que fala que é do ânima, que é da alma, então que é algo que vem de você. Aí para a gente, né, fazer um esquenta aqui, exemplos aqui para a gente saber se é ou não mediunidade. Psicografia, que é quando lá a pessoa recebe uma intuição ou alguém vê um espírito e controla o braço dela e ela vai e passa um conteúdo que está vindo através desse espírito. Isso, ou psicografia. Isso. Isso é mediunidade? Sim ou não? Sim. Sim, a pessoa está sendo intermediária de um conteúdo ou de uma energia, né? Aí outro exemplo aqui, saída do corpo à noite, ou também chamada de desdobramento. Nesse seguinte exemplo, você está lá, você dormiu, seu corpo físico aqui, você dormiu, passa alguns minutos, relaxou, e aí você sai do seu corpo físico. Fica ali do lado da cama, mesmo que você não lembre, mas você fez esse processo. Isso é mediunidade? Sim. Não. Oh, oh. Olha só, né? É o esquenta. Se estiver consciente, sim. Por que ela não é mediunidade? Esse que eu dei, nesse exemplo. Porque você não foi intermediário de nada, é uma característica sua. Sai do corpo, da sua alma. Então você não precisou que ninguém viesse lá e te tirasse do corpo para te colocar, nesse exemplo que eu dei. Porém, existe o caso de saída do corpo, em que você pode, por exemplo, o teu mentor, ele vai lá, te dá uma magnetização e aquilo causa um afrouxamento dos teus laços ali com o teu corpo físico, e aí você sai por causa disso. Então, esse fenômeno, nesse segundo exemplo, ele já tem o componente de mediunidade, que você já teve, você foi intermediário para que aquele fenômeno acontecesse. A psicografia também pode ser um pouco anímica. A psicografia também. Sim. A psicografia também pode ser um pouco anímica, um percentual de animismo dentro da psicografia que é mediúnica. Exatamente. Mas a gente está buscando aqui ver o que é mediunidade, né? Se tem mediunidade. Até é bom que você falou isso para corrigir também o jeito que eu estou falando. Se tem um componente de mediunidade. E a gente viu aqui na série do corpo 2 exemplos que um tinha e outro não tinha. Bicorporeidade. Eu estou aqui falando com vocês, mas digamos que ao mesmo tempo eu apareço em outro local com o meu perispírito, com a minha mente lá, e de alguma forma me torno presente para as pessoas lá. Né? Eu me torno presente lá no outro local. Isso por si só é mediunidade? Não. Agora eu estou com medo de falar. Agora eu estou com medo de falar. Eu acho. Isso por si só não é mediunidade. Você não está sendo intermediário, é uma capacidade sua de você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Falando, a gente está focando na definição que a gente aprendeu de mediunidade, né? De ser intermediário. Também. Também. Agora, quando você começa a interagir com as pessoas lá, e aí aquela informação vem, você recebe energia e você passa para alguém, aí você já começa a ter o componente de mediunidade. Você já não está mais isolado.
Se você recebe auxílio para que essa bicorporeidade aconteça, também entra aí o componente de mediunidade. Então, a gente já começa a separar as coisas para a gente no seco, né? Às vezes a gente começa a achar que tudo é mediunidade, que tudo é espírito, mas tem a parte que é nossa. E a gente tem uma grande responsabilidade com essa parte. Então, a gente vê aqui que a mediunidade, ela vai ter o quê? Um componente aí, que é da comunicação ali, de intermédio mediúnico. Tem um componente anímico, né, da sua alma ali, vamos dizer assim, e orgânico, que tem a questão do seu corpo físico aqui. Então, é uma junção dessas três coisas. Olha o tão complexo que é para essa comunicação acontecer. A gente não está nem falando de outras camadas espirituais, a gente está falando dessa daqui. E no meio disso tudo tem o cara que manda, que é o pensamento. Então, ele é que é o agente central para coordenar essa comunicação, ou, se não tiver a mediunidade, ela possa estar tendo só o anímico e o orgânico. Por exemplo, da bicorporeidade que eu falei. Eu estou aqui, mas minha alma, né, entre aspas, é que ela está lá no outro local. Até aí, tá tudo bem? Sim. Qualquer coisa que eu falar de besteira, vocês me corrigem, tá? Não, mas que hoje tem coisa de física, eu sei que tem um professor de física aqui hoje, aí eu falei para ele, ó, me corrige. É melhor ser bobo agora sendo corrigido do que para sempre, né? Aí, dando continuidade aqui, na questão da mediunidade, do animismo, né? A gente perguntou lá, será que foi eu que pensei isso? Eu também posso perguntar, quem sou eu? Não, são duas perguntas que estão aqui no meio, ó. Quem sou e onde estou? Se a gente fizer todo o tempo essa pergunta, a gente vai descobrir muita coisa a respeito da gente. Por exemplo, isso aqui eu tirei lá da Lúcia Helena Galvão, umas palestras dela, que ela é uma filósofa brasileira, e ela traz uma classificação lá sobre, né, se a gente pegar no espiritismo, aquela questão do mineral, vegetal, etc. Lá no mineral, quando a gente estagiou no reino mineral, a gente aprende a questão do plano físico, a parte de densidade, resistência, de choque, de briga, separação. A gente aprendeu essas coisas. Quando a gente vai estagiar no vegetal, a gente já começa a lidar com a energia. A planta, ela faz um trabalho energético gigante, né? Fotossíntese, aquela coisa toda, as raízes, tem uma transformação de energia. Então, a gente já aprende um pouquinho mais quando estagia no vegetal. E ela acaba sendo também base da cadeia alimentar. Então, você já começa a aprender também a servir. Você não fica igual mais uma pedra lá só brigando. E gerando energia para todos. No animal, a gente já começa a aprender a questão emocional, na parte das emoções. Né? A gente vê, por exemplo, os animais de estimação, tem animal de estimação que parece gente, né? Só falta falar. Não fala para não trabalhar, né? Mas Falar, a gente pode, né? se falar, a gente pode. Tem uns vídeos na internet até que aparece, o cachorro parece que está falando. Ele está falando. Então, teve esses três estágios, e aí, entre aspas, está o humano. Por quê? Que é onde a gente está começando a lidar com a mente, que é uma característica muito mais humana do que animal, vegetal ou mineral. E isso é muito recente, se a gente for pegar na história. Que agora, por exemplo, tecnologia, essas facilidades, a gente não tem que se preocupar no geral, né? Porque tem as pessoas ainda que trabalham no campo e tal, mas a gente não tem que se preocupar com tantas dessas outras coisas. A gente está ficando cada vez mais livre para a gente olhar a parte mental. E tanto é que agora tem tanto tipo de doença aí, de coisa mental, psicológico, que agora que a gente está focando nisso. A gente está no início disso daí. Então, se a gente pegar numa escala, a gente começou lá, né, no mineral, foi para o vegetal, no animal, a gente está no mental. Até fiz uma brincadeira aqui que o próximo estágio de evolução é ler o mecanismo da mediunidade completo, entender. Aí quem conseguir fazer isso, por favor, me avise. Então, se a gente pega, tem até essa frase aqui, ó, o que somos não mudou praticamente nada, mas a consciência foi percebendo cada vez mais. Então, quando eu pergunto quem eu sou, se eu olhar essa evolução toda que a gente já passou, a gente percebe que tem um monte de componente que não é a gente.
Vamos pegar, por exemplo, um exemplo ruim. Ruim, assim, que eu diria que não está trabalhando. Vou tirar ruim. Um exemplo que não está cuidando tanto da parte mental. A pessoa só dorme, come, bebe, faz as suas necessidades, faz sexo, e é isso. Procria. O que é isso tudo que ela está fazendo? É só daqui para trás. Ela não está mexendo na parte mental. Não mudou muita coisa. Então, se a gente quer agora, que a gente está indo para o foco desse mental, a gente quer se melhorar, então a gente, opa, eu já sei que eu não sou essas coisas. A gente não fala que, eu não sou o corpo, eu não sou esse corpo físico aqui, eu sou uma consciência e etc. Então, quem eu sou? Fazendo essa pergunta, a gente já vai indo para um caminho também do que é o animismo nas comunicações. O primeiro deles é se conhecendo. Aí, o que a gente vai fazer hoje e nas próximos encontros? A gente vai analisar, eu botei aqui um rádio, como se fosse o nosso aparelho aqui mediúnico, né? Já que todo mundo é médio em algum nível, e a gente vai analisar, com o auxílio principalmente do mecanismo da mediunidade, o que é meu na hora que estavam projetando esse radinho aqui, né? Que é lá nos componentes, aqui no projeto do rádio. Na hora que estava montando ele, vai encarnar, etc., o que é da pessoa ali? O que ela tem de influência ali? Nos componentes, né, aqui já que já está formado, o que é meu ali naqueles componentes, na hora que está tendo a comunicação? Na codificação, na hora que o som sai, né, naquele entendimento da mensagem o Espírito mandou, aí eu vou passar essa mensagem naquela que eu estou codificando aquilo, o que é meu aí? Aí a gente vai buscar ver isso, e também durante a conexão. A gente também tem uma responsabilidade ali. Então, a gente vai buscar ver nesses 4 elementos. A gente vai fazer uma viagem aqui pela física, indo lá do átomo ao arcanjo, está até no livro dos Espíritos, 540, né? Ela fala disso, do átomo ao arcanjo. Então, a gente vai fazer mais ou menos do átomo ao arcanjo. Ao arcanjo. Até aí tá tudo ok? Aí, assim, mecanismo na mediunidade é aquela coisa engraçada, pelo menos para mim. Quando tu vai ler um parágrafo, tu para pelo menos 3 horas assistindo vídeo de física, vai ver outras palestras, vai ver o que outro estudo foi feito, o que outra pessoa falou a respeito, para tu conseguir entender aquele um parágrafo. É muito complexo. Aí você incorpora só sei que nada Só sei que nada. É exatamente isso aí, ó. Fala que só sei que nada sei. A impressão que dá é essa, a gente chega no fim e fala, nossa. Como eu estou fazendo essa palestra a segunda vez, só que agora eu dei uma modificada, a primeira vez foi lá na Casa Espírita Tiago Maior. Ao ler de novo, eu já vi outras coisas. É interessantíssimo. E eu fiquei com esse pensamento, não sei de nada. Então, aí busquei várias referências, eu vou só falar delas aqui para a gente não ter que ficar repetindo depois, que é o Mecanismos, é a principal. Tem o livro da FEB lá, Estudo e Prática da Mediunidade, nos domínios da mediunidade, do Chico, Mãos de Luz, da Bárbara Brenner, que o Geraldo já até falou aqui, Missionários da Luz, o Livro dos Espíritos. Aí tem alguns vídeos espirituais, que falam da glândula pineal, dos corpos sutis, a Lucilena Galvão, que eu citei, vários vídeos de física, principalmente um deles que tem que dar muito crédito, tem quase tudo que está aqui dele, é do Ciência Todo Dia, é um rapaz que busca explicar a física de uma forma bem descomplicada, aconselho quem quer estudar o mecanismo da mediunidade também dá uma passada lá. Não tem nada a ver com o espiritismo, mas ajuda muito quando a gente vai estudar mecanismos. E o outro é Engineering Mindset, que é a parte do circuito. Então, vamos lá. Indo agora para o que é o pensamento. Aí eu trouxe aqui alguns trechos do mecanismo da mediunidade. O primeiro deles fala: a mente encontra-se na base de todas as comunicações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressa. Então, não importa qual é o fenômeno que está acontecendo ali de mediunidade, naquela comunicação, naquele intercâmbio, a mente, ela é a parte central, tanto de quem está enviando a informação, quanto de quem está recebendo. Então, a gente viu lá, né,
naquela escala de evolução que agora só que a gente está olhando para a mente. Olha o tanto de coisa que a gente ainda tem para aprender sobre ela. E ela é, na mediunidade, a parte mais importante. Então a gente não sabe nada ainda, praticamente. É recente demais. Ó, qualquer dúvida aí pode levantar a mão, qualquer também contribuição é bem-vinda. A matéria mental, embora em aspectos fundamentalmente diversos, obedece a princípios idênticos àqueles que regem as associações atômicas na esfera física, demonstrando a divina unidade de plano do universo. O que eu entendo que ele está falando aqui? Primeiro, que matéria mental. Então, o pensamento, ele é uma versão de matéria. Não é algo abstrato. Ele é algo material. A gente até viu, né, com o Geraldinho, mente eletromagnética, a gente vai até ver mais aqui na frente. E, interessante, obedece a princípios idênticos àqueles que regem as associações atômicas. Então, a formação da nossa matéria, lá, os átomos, os elétrons, aquela coisa toda. Então, o pensamento, ele segue princípios idênticos àquele. E importante falar aqui sobre a questão de princípio é que a gente, quando lê esse livro a primeira vez, eu tive essa impressão de que... Eu nem terminei de ler todo, tá? Isso aqui é só uma parte. A gente tem a impressão assim, o pensamento está falando que é idêntico aqui à parte física, e a gente pode correr no risco, pelo menos eu acho que é bem suscetível de acontecer isso, de igualar as coisas. Então, funciona assim, então minha mente também funciona do mesmo jeito. Só que o que é idêntico é o princípio. Então, o princípio, ele não necessariamente... As duas coisas são iguais, mas elas seguem o mesmo princípio. Exemplo, né, a gente fala a gente pega o átomo lá e tem um elétron em torno do átomo lá, do núcleo. Aí tem aquela órbita. Se a gente pega o Sol e os planetas, são coisas diferentes, não são? Mas o princípio... São análogos, mas o princípio, ele é idêntico. Tu tem um orbitando em torno do outro. Mas não são a mesma coisa. Então, a mesma coisa na questão do pensamento e as leis que regem as associações atômicas. Quem já teve a oportunidade de ler o livro A Gênese, Kardec? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. É um livro que eu, pelo menos, acho bem gostoso de ler. A linguagem do Kardec ele já está bem mais fluida, assim. É diferente, por exemplo, da mediunidade, o Livro dos Médios. Livro dos Médios. O Livro dos Médios eu acho bem mais complexo, por exemplo, que a Gênese. E quando a gente está lendo a Gênese, depois que a gente vai repetindo o texto, a gente começa a perceber que parece que a forma que Deus fez o mundo foi assim: eu crio aqui os princípios, e esses princípios se replicam para todo o resto. Só tem que ficar reutilizando o mesmo princípio, só que com pequenas variações. Se a gente for pensar em Deus como uma figura inteligente, faz muito sentido, né? Para não ter que ficar dando tanto retrabalho, né? Só tá ali o princípio e dali ali vai. Então, é basicamente isso que eu percebi lá na Gênesis e a gente pode aplicar isso daqui nesse tópico. Alguma dúvida, alguma pergunta? Facilmente perceberemos que cada espírito gera em si inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio. Também lá no Mecanismos. Aí aqui a gente já vê uma coisa interessante, né, que é em si mesmo. Então, todo mundo tem um valor ali, um recurso, é seu, não é mais de ninguém, você que desenvolveu, chegou naquilo ali, e você tem esse potencial guardado e você pode exteriorizar ele. Uma corrente psíquica. Então, quando você pensa, você está exteriorizando o que está dentro de você. É aquela frase lá, a pessoa só dá aquilo que ela tem? É exatamente nesse sentido aí. Então, cada um tem um recurso e valor que acumula em si próprio. Isso já tira um pouco, por exemplo, daquela questão de a gente, eu não tenho nada para contribuir. Eu já falei essa frase várias vezes.
tenho nada para contribuir, eu não sei de nada, então, né, quem sou eu? Mas cada pessoa tem algo que é único. E aí, quando a gente estuda essa parte aqui de animismo, que a gente está falando, que é da alma, só você, mais ninguém. E às vezes, a gente vai ver mais na frente, que é quando você chega num local, aquele local, às vezes, ele está precisando daquilo que você tem. Aí, cabe a você exteriorizar, que aí só vai encaixar. Você chega lá por esse motivo, de alguma forma, assim. E aí a gente chega no tópico aqui, que é a lei do campo mental. Que ela fala, se desconhece ainda no mundo a lei do campo mental, que rege a moradia energética do espírito, seja onde for no universo. Lá no Mecanismos também. Interessante. Moradia energética do espírito. Então, esse campo mental, algo que está em torno da consciência ali, é uma moradia. Onde é que você está? Está como sendo a tua moradia, teus pensamentos. E não importa onde você vá no universo. Um exemplo que acontece, que às vezes a gente pode, deixa eu ver, sei lá, uma pessoa que muda muito de cidade. Ah, eu preciso de ares novos. Aí ela troca de cidade. Aí os mesmos problemas, as mesmas coisas que ela tem capacidade de ajudar aparecem para ela poder colocar isso a serviço. Aí ela muda de casa. Ela vai mudando toda hora. Só que no meio disso tudo tem uma coisa que está sempre igual. O que é? Ela mesma. Ela mesma. Então, ela está levando os pensamentos dela, ela é a moradia dela. Aqui a gente está falando de terra, né? Mas no espírito ele pode ir para qualquer outro lugar no universo. Desde que ele consiga, né, galgar os degraus para isso. Mas para onde ele for, ele vai com esses valores. Aí é aquela questão, né? O que eu estou cultivando dentro de mim? Para onde eu for, isso vai. Não adianta correr. Aí na lei do campo mental, a gente vai entrar agora na parte da física aqui. Porque aí a gente vai ter que estudar lá nos elementos que constituem o universo. Que a gente falou de campo. E lá na frente, o mecanismo ele vai falar sobre o spin, que é o componente principal da mediunidade. Só que para entender o que é o spin, a gente tem que voltar lá na parte da física e fazer uma introdução. Alguma dúvida? Aí a gente vai lá para... A gente já está no primeiro componente agora do rádio. A gente vai começar a estudar ele, que é no projeto do rádio. Na hora que ele foi projetado, do rádio que eu falo, o aparelho mediúnico, o que é que tem meu ali? Então a gente vai investigar isso. Aí para isso a gente vai começar pelo modelo padrão da física, que ele fala lá, o que pode existir no universo e quais as propriedades. Essa fala aqui é lá do canal Ciência Todo Dia. Então tá até entre aspas aí, não fui eu que falei. Tudo que tem no universo que a gente conhece, esse modelo, ele contempla. Então, se a gente pegar lá no Livro dos Espíritos, ele fala, por exemplo, do fluido cósmico universal, né? Que toda outra matéria que a gente conhece é como se fosse uma combinação desse fluido. Então, para a física, tudo que tem no universo é derivado desse modelo padrão. E quando eu fui estudar isso daqui, comparei com o que eu tinha estudado na escola, já não tinha mais nada a ver. Já avançou muita coisa. Falei, nossa, olha o tanto que já avançou isso aqui. E aí ele fala, e ele já entra com esse termo, campo quântico versus partícula elementar. Então, quando a gente estuda hoje em dia, a gente já fala de coisas quânticas. Não tem para onde correr mais. E eu estou fazendo isso em referência ao que a gente falou do campo mental. Então, a gente vai estudar os campos aqui. O que seria um campo? Primeira coisa que vem a ideia de campo aí na mente de vocês? Ai, um terreno enorme. Terreno enorme. Gramado. Uma coisa limitada. O que mais? Conjunto. O que você falou? Mineirão, Quem gosta de futebol. Solo sagrado. Solo sagrado. Então, a gente, quando tem esse campo, eu falo, a área é limitada, algo grande. Então, você está pensando em algo ali que delimita, né? O campo, ele é como se fosse, até botei aqui, ó, essa
uma grande planilha do Excel, isso também é tirado lá do vídeo, ó, uma grande planilha, e ela, em cada célula, vai estar falando quantas partículas tem, qual é a probabilidade de elas existirem ali, qual que é a massa das partículas naquela célula. Então, ele está delimitando o que pode acontecer naquele entorno ali. É como se funcionasse dessa forma. E também qual que é a carga da partícula que está lá. Então, essa é a ideia de campo. Cada partícula que a gente tem no universo vai estar associada a um campo. Então, sempre vai ter isso, é o par. Eu tenho o campo e eu tenho alguma partícula dele, que é o campo. Partículas são excitações energéticas do campo. O que seria isso? Vamos pensar lá tem uma bacia de água, como se fosse um campo. Então, ela está lá paradinha. Se eu mexo, qualquer mexidinha nessa bacia, vai começar a sair umas gotinhas, né? Vão pular. Então, essas gotinhas pulando é como se fosse a partícula saindo devido à excitação desse campo. Então, ele está lá em estado de inércia, ele está parado, vem uma energia e aí começa a produzir as partículas. E é exatamente isso que acontece. Elas surgem quando um campo ganha energia suficiente para criar uma partícula, que é representado aqui nessa figura. Aqui a gente tem o caso do elétron. Então, eu tenho aqui nessa linha seria o campo parado, na hora que tem uma energia, ele gera partícula. Então, é assim que acontece. Até botei aqui essa imagem, que é como se a partícula estivesse nascendo ali feliz. Né? Então, é assim que o modelo padrão, ele define o que é campo. Falei certo aí, professor? Olha, até aí tá tudo certo. E é importantíssimo, porque se a gente fizer um paralelo com o campo mental, se o campo mental é a moradia do espírito, as partículas que saem desse campo vêm de quem? Da consciência, do espírito. Exatamente. Então, a gente joga uma energia nesse campo e aí saem as partículas, que elas vão ser transmitidas. Pode ser negativa ou pode ser positiva. Pode ser negativa, depende do que a gente está pensando. Então, a gente começa a entender o paralelo aí da física com o campo mental. Então, nós temos aí uma responsabilidade muito grande com o que... E as regras desse campo é a gente que determina, né? É a moradia do espírito, é você que escolhe. Não é ninguém, não, é você, é tua moradia. Alguma dúvida? Tá muito complicado? Não, claríssimo. A ideia aqui é que fique... Quando eu fui uma vez para o Ceará, eu lembro disso, o cara falou da carne de sol, fazendo a propaganda. Cearense é muito criativo, né? Eu gosto demais, ó. E aí falando, não, vem aqui comer essa carne de sol, é melhor que tem. Eu falei, mas por que ela é melhor? Ele falou, essa aqui é tão molinha que até banguelo come. Então a ideia aqui é que fique tão molinho que a gente consiga comer também, se for banguela. Essa que é a ideia. Que a gente consiga digerir. Consiga digerir, porque realmente o assunto ele é complicado. Então vamos dar prosseguimento. Então aqui eu não se assustem com essa tabela, não vou passar por todos os elementos, só para a gente entender o que a gente precisa lá para a questão da mediunidade. Felizmente não é tudo isso que está na tabela. Do lado esquerdo ali, a gente tem são os férmions. O que seriam os férmions? São todas as partículas que compõem a matéria. O paralelo lá que a gente aprende no Espiritismo, física quântica, do modelo padrão da física. Então, assim, tudo que tiver no universo de matéria é alguma combinação desses caras de lá. Então, na esquerda aqui. Tá, a mesma coisa lá, eu tenho o fluido cósmico universal, as recombinações do fluido cósmico universal vai ser o que gera no universo. Então, vamos supor que tivesse os elementos básicos do fluido cósmico universal. Tipo uma tabela, aí, ó, boa. Tipo uma tabela periódica da química. Só que eles são partículas da matéria. Eles são partículas da matéria. Ó, tô falando, partículas mais elementares, exatamente isso. São muito pequenas. São, tipo, são as partes que seriam indivisíveis. Até onde a gente conhece hoje, né? Que pode mudar daqui para frente.
Tempo atrás a gente achava que o átomo não era indivisível, aí foi indo, já tem próton, nêutron, os quarks e assim vai. Então ali são os férmions. Entendido essa parte? Então tudo que compõe a matéria do universo está ali. Algum desses, deixa eu ver, não está ali não, está para cá. Agora na transmissão das forças fundamentais, do lado direito são os bósons. Você já deve ter ouvido esse nome até. Tal do bóson de Higgs, a partícula de Deus. Então, a gente está vendo isso daqui. Mensageiros das forças fundamentais. São os mensageiros das forças fundamentais. Como é que funciona isso? Eu tenho as partículas, na hora que elas vão interagir, essas outras partículas aqui, os bósons, é como se elas fossem os mensageiros. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero mandar uma mensagem aqui para o Galo. Eu preciso de alguma coisa que vá fazer essa comunicação. Então, essa partícula do campo, ela vai, sei lá, eu passo uma informação aqui, ela vai até ele e dá essa informação. É o mensageiro. Faz eu e o Galo interagir um com o outro. Essa aqui é a proposta dos bósons aqui, da parte fundamental. E a gente tem 3 deles aqui que são importantes. O primeiro deles é o fóton. Fóton não, ali isso aqui devia estar aqui para baixo, que é a força nuclear fraca, essa setinha devia estar para cá. Até olha a professora ali para ver se eu não estou errando. São esses 2 bósons aqui, que é a transformação de partículas. Não, era para começar no ar, né? Por D.O. Vamos começar no ar, que é o fóton, que é a força eletromagnética responsável pelo movimento dos elétrons. Então, tudo que a gente tem de magnetização, eletromagnetismo, então o fóton é que é responsável por fazer essa comunicação. Então, por exemplo, 2 elétrons, eles vão se unir. Por que eles se unem? Alguém vai lá de mensageiro. Isso a gente está abstraindo, tá? Está abstraindo, que é para não entrar na parte complexa. E até os físicos fazem isso. A gente vai ver que tem um número que eles colocam lá que é só para a conta dar certo. Não é porque tem que ser daquele jeito, não. Então, os fótons são responsáveis pela força eletromagnética, por fazer a mensagem. Como que as partículas no campo eletromagnético elas interagem? O mensageiro é o fóton. A gente até viu aqui já que ele que vai dar o que? A luz, né? Aí a gente tem a força nuclear fraca, que é esses 2 aqui, esses 2 bósons, que ela vai ser responsável pela transformação de partícula. Então, lá no núcleo do átomo, quando uma substância se transforma em outra, lá nos prótons e nos nêutrons, não lembro exatamente qual deles que troca, é essa força aqui que faz essa transformação. E o C, que é a força nuclear forte, que eu chamo que é a transformação Jedi, né? Que é a mais potente que tem, e essa daí que é o da bomba atômica. Que é o que une lá, se eu estiver falando desse, tá certo? Tá certo. Ela que mantém o núcleo lá, os elementos, extremamente ligados. E olha que interessante, a gente é formado de tudo isso. Então a gente é como se... Lembra que a gente falou do potencial lá inimaginável do pensamento? Olha só, a gente está falando aqui de matéria, e a gente, como espírito, a gente sabe que a gente vai além da matéria. Imagina então o tanto de potência que a gente não tem. Aí a gente tem, entre eles, tem um deles que é o famoso bóson de Higgs, que é o tal da partícula de Deus lá. Ele é o cara que é necessário, e se não tivesse ele, nesse modelo, era como se todas essas outras partículas aí tivessem, igual barata doida, voando para tudo que é lá na velocidade da luz, e o universo seria um caos. Então ele é o que faz elas terem, né, a massa. Então, ele funciona como se fosse, imagina, aqui eu botei a ilustração, ele é o campo aqui, né? Quando as partículas passam nele, é como se freasse, e aí ele cria um peso, entre aspas, o peso, né? Ele cria massa. Então, assim que é determinada a massa, através dele. Aí, se a gente pensar no pensamento, né, deve ter alguma coisa lá no pensamento, né? Os pensamentos mais elevados, os pensamentos mais para baixo, deve ter alguma coisa que faz reger isso daí também. Isso aqui é extremamente complexo, mas deu para entender a ideia?
Deu? Talvez não tenha ficado tão molinho, né? Como a gente ia falar. Uma carne de sol. Uma carne de sol. Uma outra analogia para esse do Higgs aqui é uma piscina e um nadador. Então, quando o nadador ele tenta avançar na água, só que a água ela gera uma resistência, né? É a única coisa que está fazendo ele prender o movimento dele. Essa que é a função desse campo aqui, que o Higgs é responsável por ficar fazendo ali a troca de mensagem. Aí lá na quinta série a gente tinha aprendido, né? Já vai começar. Acho que essa foi a parte mais complexa. Lá na quinta série a gente aprendeu que elétrons de cargas opostas se atraem e iguais se repelem. Então, positivo com positivo, negativo com negativo, e o contrário, eles se juntam. Então, a gente vê aqui que quem faz essa interação deles é o fóton. É como se fosse o mensageiro. Ó, tu é negativo e tu é positivo, se junta aí. Ah, beleza, vamos se juntar. Aí vão lá e se juntam. Então, esse é o exemplo aqui que a gente falou daqueles dois lados lá. Né? Voltando aqui, ó. Eu vou ter o elétron, que está ali a matéria, e eu tenho para o lado de cá o cara que intermedia o campo, que seria o fóton. Então, está aqui o fóton e aqui estão os elétrons. Então, ele vai fazer qual que é o movimento e qual que é a velocidade desses elementos. Eu trouxe isso daqui só para a gente, que a gente aprende isso na escola, né? Só que aqui a gente já está vendo agora na versão mais atualizada e tal. E deve ter até outra coisa nova aí já, isso deve estar defasado. Aí aqui lá de novo, ó, do átomo ao arcanjo. Lá no 540 do Livro dos Espíritos. Aqui a gente tem a representação do átomo, tá ali no cantinho, e em torno dele eu tenho os elétrons. Aí ele dá um zoom lá no átomo, no núcleo, que tem os prótons e os nêutrons, e aí ele dá um zoom no próton e no nêutron, e a gente vê que eles são formados por quarks, que são esses três aqui, e tem quarks positivos e um quark negativo aqui no exemplo do próton. Olha o nível que a gente já chegou, né? Aí, o que eu penso nisso aqui? Né, falando ali do átomo ao arcanjo. Não é que necessariamente a gente era um átomo. Essa era uma coisa que eu pensava quando eu comecei a ler o Livro dos Espíritos. Eu era um átomo, aí depois eu fui lá para o reino mineral, aí depois eu fui para o animal. Não era isso. Eu era uma consciência bem iniciante, como é que fala? Princípio inteligente, era uma consciência ali me debatendo para tentar entender as coisas. Então, o que eu fazia? Eu sou muito iniciante. Eu vou e me junto aqui. Aí eu vou mais átomos e vou juntando moléculas, assim, vai indo. Opa, agora eu formei a mineral. E aí depois, agora eu quero manipular energia. Aí eu vou e pulo para o vegetal. Mas a matéria é outra coisa, não sou eu. E a gente tem lá no Livro dos Espíritos, na 27, né, quais são os elementos primordiais do universo. Deus, espírito e matéria. Se eu sou espírito, então eu não posso ser o átomo, que ele é matéria. Essa é a lógica do negócio. A gente está aqui ainda respondendo, ó, quem sou eu? E a gente está pensando lá na origem. Eu não fui o átomo. Não fui o átomo lá com os elétrons. Eu era algo fora disso. E aqui tem uma curiosidade dessa questão do nosso potencial que a gente tem, que é sobre, se a gente pegar a massa do próton, a gente for medir, quanto que ela pesa? Vou botar peso aqui, que é o que a gente mais fala, né? Para entender. Quanto que pesa lá um próton? Eu pego lá, digamos que dá 10. Valor 10 aqui, aleatório. E se eu pesar os componentes que formam ele, eles vamos supor que dá, sei lá, 4. Mas como que eu medi o próton? Deu 10, e quando eu meço as partículas que fazem parte dele, está dando 4. Então, tem alguma massa escondida aí. E aí, essa massa você já ouviu falar que o negócio de energia condensada, matéria, energia condensada, é exatamente isso.
são lá dos gluons, que é a energia que mantém esses elementos juntos, e é a energia mais forte que tem. Então, se eu tiver aqui, eu tenho positivo e positivo, era para eles se separarem. Só que tem alguma coisa que mantém eles juntos. Então, esse peso é da energia. Então, a energia, ela tem, entre aspas, aqui, peso. E isso está dentro da gente. A gente controla isso de alguma forma. Não sei como. Ninguém para pensar que está fazendo isso daqui, né? Mas todo mundo, nesse exato momento, está fazendo isso. Olha quanto que o espírito, ele é, né? Complexo e grandioso. Poderoso. Então, olha, se a gente mirar para coisas boas, nossa senhora. E aí eu fiz até o comparativo aqui para entender essa questão do energia, ela é a matéria e energia condensada. Se eu pego aqui 10 quilos de areia, e eles estão lá, tendo um deserto, eles estão voando. Está voando ali, o vento consegue facilmente sair carregando os grãos de areia, né? Eu tenho 10 quilos ali que estão no ar. Mas se eu pegar esses mesmos 10 quilos e colocar dentro de uma sacola, o vento consegue levantar? Não. Porque agora ele está condensado. É a mesma coisa aqui, ó. A energia condensada. Ela é muito mais pesada, muito mais forte. E aí lá na pergunta 89b, ele fala, ó, quando o pensamento... Pergunta lá, acho que é... Onde é que está o espírito? Acho que é algo desse tipo a pergunta. E a resposta é, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Então aqui a gente já vê que a gente não é nem nosso pensamento. Nem isso a gente é. Está lá no Livro dos Espíritos. Quando eu falo tá lá no Livro dos Espíritos, eu lembro muito do... Quem já viu aquelas propagandas antigas do Poço Ipiranga? Se levantar a mão aqui. Não é do meu tempo. Olha, não é do meu tempo. Não é do meu tempo. Eu vou levantar, só eu que sei. Eu vi a gente ali fazendo assim. Então, não tem hora que quem não conhece, né, que eu tô vendo que é um monte de gente aqui, quando a pessoa chega numa cidade nova, aí quer saber onde que é um local, onde que compra alguma coisa, e pergunta de alguma pessoa lá, onde que eu vejo isso? Lá no Poço Ipiranga. Ai, que tempo. Olha, tem muita gente dizendo aqui que é antigo. Aonde que eu compro não sei o quê? Lá no Poço Ipiranga. O Livro dos Espíritos é como se fosse Poço Ipiranga. Toda vez que tiver alguma dúvida, vai lá no Livro dos Espíritos, que tem alguma coisa lá. Pode não estar sendo explorado com todos os detalhes, mas tem alguma coisinha. E aí ele está falando, por exemplo, do pensamento. A gente vê aí, cultura budista, essa coisa que fala do pensamento, a gente não é o pensamento e tal, e também tem lá no Livro dos Espíritos. Mais um corroborando com a ideia, a gente não é o pensamento, ele é um atributo. Olha que interessante. Aí, beleza essa parte? Entendido aqui? Alguma dúvida? Um monte. Um monte? Pode perguntar. É bom que pergunte. Quando eu ia lá no Thiago Maior, no começo que eu ia lá, tinha um palestrante que ele falava assim, se você tiver alguma dúvida, mesmo que pareça que tem nada a ver, pergunte, porque às vezes é um espírito que está do teu lado, ele está com dúvida, ele está lá na tua orelha, e pergunta aí, eu estou precisando saber disso. Então, às vezes, não é a tua pergunta, mas é... Muito isso. Eu acho que é animismo. Já, ó, quem não viu no online, acho que isso é animismo mesmo, a gente mesmo está com essas dúvidas. Boa coisa para saber, né? A prova é por consulta? Prova com consulta. Por favor. É porque eu vejo assim, tudo isso que você colocou realmente bastante complexo. Espera um pouquinho. Pessoal do retiro. Tem uma dúvida aqui. Eu falei então que eu tenho 1 milhão de dúvidas, né? E aí comecei um comentário assim, tudo isso que foi colocado é bastante complexo, e aí fala de matéria, de energia, de magnetismo, de luz, de calor, de som, blá, blá, blá.
de uma maneira muito simples, quando, gente, eu estou falando aqui, vocês não vão ver minha mão não, mas eu estou tocando na minha mão e os meus dedos não estão atravessando a minha mão. Uhum. E eu sei que que os átomos, a maior parte deles é vazio. Só que tem energia ali e tem campo magnético. E a gente tem dificuldade de entender isso. Aí, ok. Então tem toda essa questão aí que a gente precisa estudar, precisa de entender melhor. Mas aí eu vou caminhando, assim, até por uma coisa talvez mais sutil e até saindo do assunto, talvez, a gente tem assim, eu estou aqui encarnado, então eu tenho aqui biológica, fisiologicamente, eu tenho meu corpo, Uhum. que é constituído disso tudo aí. Certo. Eu tenho minha alma, Uhum. eu tenho minhas crenças, eu tenho um espírito, e eu tenho minha maneira de agir, que é o meu jeito de ser no mundo. Então, assim, talvez andando um monte de coisa para frente disso aí, essa abordagem que eu fiz aqui, desses 4 elementos que me compõem, me colocam aqui no mundo e está mais direto no processo de evolução, que é o que a gente está fazendo aqui. Faz sentido o que eu estou falando? Esses 4 elementos que você falou é a expressão do que está por trás, de quem seria realmente você. Então, você se expressa através desses atributos. Da mesma forma, por exemplo, que eu posso falar, sei lá, ter os olhos verdes. Minha mãe tem os olhos verdes. Só ela tem na família. Então, é um atributo. Os olhos verdes. Ela se expressa daquela forma. Mas ela não é os olhos verdes. Você consegue compreender? É a mesma coisa que você falou, né? Do corpo, dos teus trejeitos, dos meus valores, do meu comportamento. Tudo isso são atributos. Se a gente pensar, falando dos valores, na questão do pensamento, é um atributo, mas valor é algo que, de alguma forma, a tua consciência ela guarda isso e é teu. Talvez isso daí vai ser algo que é realmente teu. E aí aqui ele se expressa nessas 4 vias aí, né? Que eu falei lá do pensamento, a gente falou do corpo, quais eram os 2? Valores. Crenças também, entre os assim, 4 pensamentos. Moral, intelectual, biológico, evolução. Assim que eu enxergo. A questão da moral, por exemplo, que é algo bem até complexo de falar, mas se a gente observar, com o tempo ela foi mudando, né? E até em países diferentes a moral é diferente, porque tem local que tem coisa que pra gente, nossa senhora, isso não tem, inconcebível. Mas para eles lá tem coisas que a gente faz que também é inconcebível. Aí entra a religião, entra a parte de crenças. Então, momentaneamente é uma expressão do espírito naquele local, naquele contexto. Então, não é, só que como o espírito que você falou da evolução, ele perdura, né? Ele continua, a gente percebe que essas coisas não são espírito. Porque se fosse, elas tinham que continuar com ele. Mas, por exemplo, supondo que eu tive uma encarnação lá no tempo de Roma, como soldado. Eu não estou agora matando ninguém, né? Então, aquela moral daquela época, ela não veio mais comigo. Você consegue entender? E a gente vai evoluir nisso. Vai evoluir nisso. Assim, posso até assim colocar moral e religião. Psíquico e evolução. Uhum. Biológico, ciência. E intelectual, filosofia. É uma forma de pensar. Que a gente tem outras possibilidades também. A gente pode. O que eu estou querendo dizer é assim, então, aquilo ali tudo é o início de tudo. Eu particularmente acho muito interessante entender aquilo ali. E andando, a gente acaba meio que chegando nisso que eu estou falando aqui, né? Porque aquilo ali está falando de matéria, né? De matéria. E a gente também está mexendo com o espírito, que está mostrando como que foi a evolução do espírito com a matéria. Para tentar identificar o que é meu e o que não é meu. Para a questão do animismo.
Aí por isso que eu fui lá no começo, porque tem coisas lá do começo que a gente, hoje em dia, a gente acha que é nosso, mas não é. Igual quando fala, eu sou Eduardo. Eu não sou Eduardo. Esse é um nome que eu recebi nessa encarnação, é temporário. Eu estou Eduardo. Eu estou Eduardo, eu estou nesse corpo. Eu tenho, no momento, essas crenças, porque eu posso ter recebido essas crenças, grande parte dela por causa dos meus pais. Se Deus quiser, evoluindo. E aí a gente vai evoluindo. Então, essa que é a ideia. A gente vai deixando para trás aquilo que a gente foi lá e estagiou, né, aprendeu, a gente vai deixando e a gente vai aprendendo outras coisas novas. Eu posso, de uma maneira muito simples, conectar toda essa questão aí da matéria que você explicou, de uma maneira muito profunda e interessante, a matéria e magnetismo, campo magnético. Sim, então, bem relacionados. E também, assim, tudo isso que eu estou mostrando aqui, de longe, é para ser a verdade absoluta, né? É só uma visão. Mas é a melhor aproximação que a gente tem hoje, né? Uma compreensão, uma versão que a gente tem até hoje. Pode ser que mude daqui para frente. Desculpa, e essa é a minha interpretação, né? Desculpa se eu dei uma virada aí. Mas esse daí é o questionamento importante que ele falou dos quatro elementos. Ó, outra pergunta aqui. Comentário? Por favor. E qual que é a sua? Ô, Cristiano, é legal a sua pergunta. Tá muito, muito interessante. A gente vai voltar um século para a gente começar aí essas suas indagações, né? O nosso amigo físico vai falar, né? Ele eram as indagações da época. E a indagação bem interessante, está falando de fóton e tal, era o fóton, ou seja, a luz, onda ou partícula. Então, um andar, em princípio, a gente até viu com o próprio Geraldinho sobre ondas, né, por causa da refração, eles entendiam qual era a onda. Einstein chega e com o efeito fotoelétrico e tudo mais, e falou, não, tem que ter uma partícula que bate ali e começa a fazer todo o movimento. E a partir disso aí, nós temos o quê? Nós temos a dualidade onda-partícula das ondas eletromagnéticas. Então, você perguntou se onda matéria. Eletromagnetismo e matéria tem relação. Então, sim, a resposta é essa. E aí, ainda a gente tem uma questão de simetria. Se uma onda ela pode ter uma característica de matéria, a matéria poderia ter característica de onda? Então, por simetria, sim. E aí a gente tem o elétron. O elétron, que é matéria, ele tem também uma dualidade onda-partícula. Por isso que hoje, apesar de ter comentado lá sobre o esquema planetário, isso é interessante didaticamente, mas isso não é realidade. Na realidade, você tem uma nuvem que envolve uma nuvem de probabilidades, que se chama hoje, que envolve lá um núcleo. Então, para você chegar a esse ponto, você vai querer só descobrir um atributo, que aí ele vai colapsar e aí você vai ver a realidade em matéria. Ou, dependendo de como você monta a sua verificação, ele vai ter um comportamento de onda. Então, isso é interessante e isso é uma realidade. O mais estranho que se pareça, a matéria é onda. E que tipo de onda? Onda eletromagnética. A gente tem isso no elétron. Aí são outras questões que se envolvem também, né? Se você pegar assim, extrapolando ao máximo, em tese você poderia atravessar sua mão. E aí você começa a pegar porque alguns espíritos fazem isso. Entendeu? Mas isso você vai ter uma camada de probabilidade tão grande que hoje em dia você não tem a incerteza nessa visão é muito clara e é o princípio digamos, dessa visão quântica que a gente tem hoje. O determinismo que nós tínhamos de Newton já não aplica-se mais. Tá? E aí a gente tem essas novas formas de pensar. Ele falou isso, eu até lembrei de uma frase
aquele filme Oppenheimer, tem lá no... que acho que é uma moça pergunta dele, o que é energia atômica, energia nuclear, né? A atual é uma energia tão forte, que ela faz a gente acreditar que isso aqui é sólido, que a gente trisca uma coisa na outra, mas a gente nunca trisca. Então, Se a gente encostar, de fato, ou seja, fazer a fusão de dois fazer a fusão. dois átomos, a gente tem Exatamente. Então, é assim, Então, infelizmente, né? Infelizmente. não, é a realidade que nós estamos vendo. Não, é que eu tenho estudo, acho que eu cheguei. Essa aí é a aplicação, né? A gente tem que pensar essa exploração é exatamente para levantar esses questionamentos. A gente está falando do externo, a gente já tem tanta dúvida, e se a gente olhar para dentro? Que a gente vai ter mais dúvida ainda, né? Então, é um exercício para a questão do animismo, de entender até onde que é a gente. É isso aqui que a gente está buscando. Acho que já deu tempo, né? Deu. Aí, na próxima, a gente continua, a gente vai entrar na parte dos spins, aí vai a parte de mediunidade e tal. Eu acho que vai ficando mais... tem uma parte aqui... E vai ficando mais leve ou não? Vai ficando mais leve. Então, tem coisa bem legal para frente. Vai ser bem divertido. Não se assuste, que, querendo ou não, se a gente quer entender a complexidade das coisas, se a gente tiver a oportunidade de pegar e, igual a gente está fazendo aqui, aí acho que fica bem. E lembrando que a maior parte dessas coisas que estão aqui não são minhas. Eu peguei de outros vídeos e tal, eu dei as referências lá. Eu só estou juntando as peças. Aí você viu o tamanho do seguidor. É. Eu não posso dizer que A falou que a gente viu também do nosso ignorância, que eu não consigo nem ter dúvida. Então vamos fechar. Alguém quer fazer a prece? Vice-candidata? Silvana? Falaram aqui o nome da Silvana. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade do aprendizado. Te rogamos, Senhor, que abra as nossas mentes, nos facilitando a compreensão, que o ensinamento é difícil. Mas contamos, Senhor, com a tua caridade, a tua boa vontade, que sempre nos fortalecerá a fé, o desejo de crescer e de trilhar o teu caminho, Senhor, porque nós estamos aqui em teu nome e para nos aproximarmos de ti sempre. Ser conosco, nos proteja nessa semana, agradecendo ao Eduardo pela disposição de nos ensinar. Que o Senhor nos abençoe sempre, os nossos familiares e todos aqueles que hoje estiveram aqui no mundo físico e espiritual. Obrigada e que assim seja. Pessoal, eu queria fazer um comentário. Espera um pouquinho, Dani, deixa o microfone chegar aí. É só um comentário rapidinho. Quem gostar desse tipo de assunto, esse trabalho todo iniciou-se lá atrás como podcast. E a gente trabalhava muito com espiritismo e ciência. Entre no YouTube ou digite www.tvsaberespiritismo.com, procure a playlist, lá dentro você vai ser direcionado para um canal do YouTube, que é o canal da TV Saber Espiritismo, e lá vai ter uma playlist de Pode Saber. E é só áudio, tá? Porque podcast, quase 12 anos atrás, era só áudio mesmo que se fazia, e os primeiros episódios a gente trata muito de ciência e espiritualidade. São episódios bem interessantes, e quem tiver interesse nessa abordagem espiritual, vai ser bem interessante, ok? Fazendo o jabá. Merchan. Importante. Então,